Olá, amigos. Com vocês, mais uma edição do nosso Portal de Luz. Hoje nós vamos ter um programa diferente. Eu tenho a imensa alegria de receber o meu amigo Geraldo Lemos Neto. Muito obrigado. Tudo bom, Geraldinho? Tudo bem, Marlene. Então, ele é fundador da Casa de Chico Xavier e da editora Vinha de Luz. A Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Vinha de Luz em Belo Horizonte, e participa do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade em Belo Horizonte. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer e uma honra estar aqui com você no seu programa. Então, Geraldinho, hoje nós vamos falar de um assunto espinhoso, árido, difícil, mas necessário, não é? Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de saber como você conheceu Chico Xavier e se você gozou da intimidade, né, da vida de Chico Xavier. Pois não, Marlene. Nós somos de uma família, pelo lado materno, família Machado, da cidade de Pedro Leopoldo. E meus avós, meus tios-avós, cresceram ao lado de Chico Xavier desde a infância de Chico. Dois de meus tios-avós, inclusive, eram mais velhos que o Chico, porque eram nascidos por volta do ano de 1900 e se tornaram espíritas antes mesmo da mediunidade de Chico Xavier aparecer. E daí, sempre na família Machado, nós tivemos muitas notícias, não só sobre a mediunidade de Chico Xavier, a partir de 1927, mas também pela sua bondade, pela sua caridade, pelo seu apoio aos problemas pelos quais a família atravessou ao longo dos anos. Então sempre tive muita vontade de conhecê-lo, porque eu ouvia muitos casos interessantíssimos. Era né? o Chico Xavier. Era o Chico Xavier, aquela alma boa que veio iluminar o mundo. Não é? Então, essa oportunidade surgiu em 1981. Na época, em outubro, eu contava com 19 anos de idade e uma tia-avó que morava aqui em São Paulo, Nair Machado Pascoal, trabalhava no Centro Espírita União, junto de Nena, e me chamou para conhecer o Chico. Ele vinha aqui lançar livros. E assim, em outubro de 1981, eu o conheci. A partir desse momento, foi um encontro muito emocionante entre nós. Eu ajudei ali durante a madrugada inteira, né? A noite e a madrugada a carimbar inteira, os livros. Abrir livro, carimbar livro, e ficando ali a alguns metros de Chico Xavier, até que ao final da noite, da madrugada, já na manhã do dia seguinte, eu tive a ocasião de abraçá-lo, e ele então me convida para visitá-lo em Uberaba, coisa que passei a fazer quase que mensalmente na companhia de meus familiares. A partir do ano de 1984, os nossos laços ficaram mais próximos ainda, tendo em vista que me casei com Eliana da Cunha Borges, que era irmã do Vivaldo da Cunha Borges. O Vivaldo morava em Uberaba com Chico Xavier e era quem se responsabilizava pela diagramação de todos os seus livros. E você ia visitá-lo, então? Então eu passei a visitá-lo todos os meses, né? Sim. Tive a alegria de me hospedar com ele. E durante, naturalmente, aqueles dias de minha estadia em Uberaba, na companhia dele, tive a ocasião de aprender muitas coisas com aquela palavra sempre muito justa, muito sábia, na medida certa do que é necessário, não é? Então, referentemente ao assunto de hoje, nós gostaríamos de perguntar a você quando é que Chico abordou o final dos tempos, ou o fim do mundo velho, né? Ou a época de transição e início de uma nova era? Nós costumávamos conversar muito depois de tomarmos o lanche da noite, e essas conversas iam madrugada adentro.
E como curioso, ainda como um jovem de 20 e poucos anos, e estudioso da obra de Allan Kardec, da obra psicografada por ele mesmo, eu perguntava sempre alguma coisa a respeito da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. No caso específico, eu me intrigava muito com a questão do entendimento do Apocalipse de João Evangelista. Tão difícil, né, Geraldo? Sempre foi a parte do Evangelho, do Novo Testamento, em que eu parava e não compreendia, né? E falava isso abertamente com ele. Olha, Chico, é tudo muito bonito, mas na hora que chega no Apocalipse, eu não consigo entender. Ele até ria muito disso e sempre me dava um detalhe ou outro, me ajudando a compreender este ponto de vista ou aquele, segundo ele, proveniente das inspirações de Jesus de Nazaré para o apóstolo João Evangelista. Então, aos poucos, a gente foi compreendendo. E, naturalmente, em abordando o Apocalipse, vem a questão da grande transição, não é? Isso, muito bem. Como é que ele abordou especificamente esse assunto com você? Em que ano foi? Isso foi no ano de 1986. Eu me lembro que nós estávamos sozinhos na sala de almoço dele, em Uberaba, conversando já há algum tempo, quando eu me lembrei de perguntar a ele uma questão a respeito do livro que ele recebera, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito de Humberto de Campos. Então, eu sempre me preocupava com o título desse livro, porque eu vi o Brasil, naquela ocasião, em 1980, não é? Generalizada, né? Em 1980, o país passando por uma crise violenta, não é? O mundo passando também pela crise do petróleo, a inflação galopante, a miséria, a fome, a violência. E eu pensava assim, mas como que esse país vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho com tantos disparates na política, na sociedade, a corrupção? E então fiz essa questão a ele. Eu perguntei ao Chico, Chico, me explica isso, como que o Brasil pode ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho? E daquele jeito dele, meio bem maroto às vezes, que ele dava aquela risada alegre, gostosa, ele então falou comigo assim, uai, Geraldinho, você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho, esquecendo de que o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, passou pelo mundo em contato com a pobreza, com a miséria, na companhia dos desesperados e dos aflitos, sofrendo toda sorte de perseguições, não é? Vindo depois a morrer supliciado numa cruz ao lado de 2 ladrões? Aí eu me assustei com a resposta de Chico, porque realmente eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E ele então completa dizendo que se o fundador do Evangelho havia passado toda sorte de privações, depois de ser maltratado na cruz do sacrifício, ele depois largou a cruz e veio nos trazer a mensagem da vida imortal. E isso também haveria de valer para o Brasil, porque, tendo em vista todas as dificuldades, tendo em vista todos os problemas que nós enfrentávamos, nós, depois de algum tempo, depois de sorvermos a taça do nosso sacrifício como nação, haveríamos depois de nos libertar para deixar para o mundo a mensagem da vida espiritual, da vida imortal. Que beleza. E ele especificou algo que aconteceria com o Brasil, especialmente? Sim, houve uma fala do Chico em relação a uma reunião na espiritualidade no ano de 1969. Uhum. Na ocasião, o Chico me disse, pedindo-me que me lembrasse do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Isso, tem muita coisa lá. Exatamente. E segundo o Chico me lembrou, no final do capítulo 24 do livro A Caminho da Luz, o Espírito de Emmanuel
escrevendo sobre o Espiritismo e as grandes transições, vai dizer que espíritos abnegados e esclarecidos já davam notícias que uma terceira reunião entre as potências angélicas do sistema solar iria acontecer na atmosfera da Terra. Então, recordando, a primeira reunião foi quando Jesus recebeu a bola informe da Terra que lhe foi passada pelo Criador. Exato. A segunda foi quando Jesus decidiu vir ele mesmo à Terra para nos exemplificar o amor. E a terceira estava prometida. Então, ela se deu, segundo Chico? Se deu, então, no dia 20 de julho de 1969. O curioso é que ele mesmo pontuou que quando Emmanuel escreveu isso no livro A Caminho da Luz, corria o ano de 1938. E a reunião, de fato, já havia acontecido, tendo em vista que nossa conversa foi em 1986. 31 anos depois, né? Exatamente. Ela já havia ocorrido no dia 20 de julho de 1969, Marlene. E por que essa data? Ela tem relação com a ida do homem à Lua? É exatamente por este motivo, segundo Chico Xavier. Uhum. Né? A partir do momento em que a humanidade terrestre, pelo seu próprio esforço, pelo próprio movimento científico da coletividade dos países mais avançados, teve capacidade de sair do solo humano, do solo terrestre, para pisar o solo lunar, ela estava demonstrando para a comunidade planetária de nosso sistema solar que seria capaz de participar desta comunidade em sentido mais amplo. Tendo em vista este progresso científico, que, de forma inegável, não é? Que é uma conquista da humanidade, que ocorreu exatamente no dia 20 de julho de 1969, o próprio Cristo, segundo Chico nos informou, convocou esta reunião das outras potências angélicas, dos outros seres angélicos, dos outros guias planetários do sistema solar, para que então essa falange de espíritos iluminados de amor e sabedoria pudessem decidir sobre o futuro que nos reservava o destino terrestre. Agora, Geraldinho, eu acho que, de alguma forma, essas entidades angélicas, apesar de todo o progresso espiritual que eles têm, mas de alguma forma eles devem ter ficado um pouco assustados com a nossa ida à Lua, não? É verdade, Marlene, e Chico também fez referência a este ponto, porque, segundo ele, a questão do desenvolvimento científico acelerado da humanidade terrestre, coisa que aconteceu durante o século XX, notadamente após a Segunda Grande Guerra Mundial, preocupou estes outros seres, dirigentes de outras comunidades planetárias, tendo em vista ainda a nossa situação moral, tão eivada de compromissos sombrios, de enganos, de ilusões do materialismo terrestre. Mas o próprio Cristo, segundo Chico nos informou, foi quem advogou a nossa causa. Sempre ele, não é mesmo? Ainda e sempre, uma última vez foi Jesus quem pediu misericórdia em nosso favor. Nossa. Então, Foi ele que advogou a nossa causa, né? Exatamente. E segundo Chico disse, é mais uma dívida de gratidão que a humanidade terrestre tem com ele. Porque naquele instante, segundo Chico nos disse, eles conversaram muito, dialogaram, debateram os temas do futuro e o Cristo sugeriu que se nos fosse dada uma moratória de 50 anos. 50 anos, então, é julho de 1969 a julho de 2019. É exatamente. Isso. Esta foi a solução que o Cristo encontrou para que nós tivéssemos tempo para chegarmos a um equilíbrio maior
em nossas relações sociais e coletivas. Sim. Acontece que o Chico nos disse que algumas outras potências angélicas do sistema não queriam dar esse prazo, não é? Então, daí a nossa maior dívida de gratidão ainda com Cristo, porque ele se empenhou nisso. Ele conseguiu. Ele, então, conseguiu, porque, segundo Emmanuel nos informa no livro A Caminho da Luz, o Jesus Cristo é uma das potências angélicas, um dos seres angelicais que participam da comunidade do sistema solar, não é? E já o era há 4 bilhões e 600 milhões de anos, quando ele recebeu a Terra para moldar, cinzelar e transformar na maravilha que nós temos hoje, né? Exatamente. Por isso mesmo a evolução do Cristo foge à nossa capacidade de compreensão. Não temos condição. Não é? Agora, nessa reunião, Marlene, então, o Cristo advogando a nossa causa conseguiu que os outros concordassem que este prazo extra, esse período de exceção, fosse estendido à humanidade, de 50 anos. Mas aí ele estabeleceu uma condição. E essa condição é aquela segundo a qual todas as nações mais desenvolvidas e cultas do planeta terrestre teriam a obrigação de não se lançarem a uma guerra de extermínio, a chamada Terceira Guerra Mundial. Né? Essa é a condição que o Cristo deixou como fundamental. Fundamental. Quer dizer, nós não podemos entrar em guerra até 2019. 2019. Esse prazo de exceção, o Chico ainda brincou comigo. Geraldinho, este período de 50 anos está no Evangelho previsto como a última hora, ou então como a 1/10 hora. É exatamente a última chance para a humanidade progredir no sentido moral. Agora, essa condição espiritual que foi estabelecida como condição básica para o nosso progresso e a continuidade da assistência dos mensageiros do Cristo em nosso favor, porque o Chico nos disse, a partir desta reunião, o próprio Cristo convocou inúmeras entidades que o assessoram nos altos planos da vida imortal, para que trabalhassem mais diretamente no progresso das relações sociais e coletivas da Terra, para que afastassem de nós o perigo da guerra, o perigo de uma guerra nuclear. E tudo isso foi objeto de atenção desses seres iluminados. Quer dizer que tudo tem sido feito junto àqueles que dirigem, às pessoas que têm uma certa influência ou não, no sentido de não entrarem em guerra, que manterem todos juntos, unidos, na paz e no equilíbrio. Na paz e no equilíbrio. E você veja que não deve ser, naturalmente, por coincidência, que justamente deste período para cá, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu na evolução das nações, no conserto das suas relações internacionais para melhor, não é? Nós nos lembramos, por exemplo, que até 1969 havia a Guerra Fria. É verdade. Entre o Ocidente e o bloco comunista, Isso. Que eram antagonistas. Isso. A própria Europa ainda não estava unida Exato. nos seus ideais mais nobres. Isso. O Oriente ainda estava isolado de todo o mundo. Isso. O Brasil ainda pelejava nas suas necessidades de desenvolvimento. E de lá para cá muita coisa mudou. Nós observamos, por exemplo, a Europa, que antes, na Segunda Guerra Mundial, eram nações que se digladiavam e se antagonizavam, totalmente separadas, né? E que hoje, depois de longo período de conversas e diplomacia, criaram uma comunidade comum. Isso. Não só no sentido econômico e político, mas também na questão da união monetária, com a criação de uma moeda única, coisa que seria impensável 60 anos atrás, 40 anos atrás. Não é? É verdade. Nós vemos, por exemplo, a China, os tigres asiáticos, que tiveram um surto desenvolvimentista enorme, favorecendo
as relações entre os povos, a proximidade entre os povos. E o Chico já havia mencionado isso? Já havia mencionado isso. Segundo ele, o próprio Emmanuel já havia mencionado isso no livro A Caminho da Luz. Ele fala mesmo. Falando que a China haveria de despertar para comungar com a comunidade internacional as 1938, suas né? 1938. E também ele fez referência à queda do Muro de Berlim, à abertura da União Soviética, coisa que aconteceu de fato no final da década de 80. Não é? Isso, é verdade. Mas então, a primeira hipótese foi colocada pelo Cristo como fundamental, né? Fundamental. Fundamental. Não nos lançarmos a uma guerra nuclear. Certo. Agora, isso vem de encontro ao que o próprio Cristo disse, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E essa passagem é uma passagem que muitas vezes as pessoas não compreendem. Não, Como mas esse herdar termo... a terra se nós esperamos os céus? É Né? verdade. Mas essa palavra é chave, né? É chave, é. E vem se confirmar Vem agora. se confirmar. Quer dizer, aqueles que elegerem a brandura, a paz como fundamental em suas vidas, esses herdarão a terra. Herdarão a nova terra. Né? Exatamente. Exatamente. Então, voltando E o um Chico? pouco, né? Fale sobre o Chico. O Chico, então, eu perguntei na ocasião o que aconteceria se a humanidade conseguisse vencer esse prazo em paz. Então ele falou comigo, não me esqueço da maneira entusiástica com a qual ele se expressou, dizendo que nenhum de nós poderia prever os avanços que se dariam a partir desta data, de julho de 2019. Quer dizer que se não houver Se guerra... não houver guerra. Os Então, avanços quais são da esses humanidade. avanços? Os avanços extraordinários, ele falou, e eu quero repisar isso, que ele falou isso em 1986. E muita coisa nós temos hoje, mas que naquela época não tínhamos. Né? Por exemplo, ele citou o problema da solução genética do DNA, e que a partir daí a medicina chegaria no ponto de saber curar todas as doenças. Ele falou também na questão da solução do problema da fome e da miséria. Ele falou no desenvolvimento extraordinário que o Brasil teria, sendo também um novo celeiro energético para o mundo, dizendo inclusive que a Petrobras haveria de descobrir petróleo debaixo do mar e que se tornaria uma das maiores empresas do mundo. Isso né? em 1986. 86. É incrível, né? E também ele falava da possibilidade que seria aberta pelo Cristo às outras comunidades de outros planetas que teriam autorização de chegarem ao mundo abertamente, se apresentarem com seus avanços tecnológicos, oferecendo-nos um novo patamar de entendimento sobre a ciência, sobre a filosofia e a religião. Quer dizer que os elementos alienígenas que tanto medo causam à população, na verdade seriam pacíficos e que viriam à Terra para nos ajudar no desenvolvimento. Exatamente. Na época eu perguntei isso ao Chico e ele me disse, por enquanto eles são impedidos de se apresentarem abertamente por uma determinação do Cristo. Mas que se a gente conseguisse vencer esse período de 50 anos em paz, aí eles receberiam a autorização para se apresentarem a nós e, de alguma forma, contribuírem para o nosso avanço científico e tecnológico. Então, temos tanta coisa para conversar e já chegamos ao final do nosso primeiro programa, mas eu vou pedir para você ficar com a gente e nós vamos fazer programas subsequentes, né, para informar melhor os nossos telespectadores. Por enquanto, muito obrigada, mas nós vamos retomar a nossa conversa, se Deus quiser. Né? Sim, sim. Nós, nesse momento, terminamos o Portal de Luz de hoje, mas pedimos a sua audiência para
a próxima semana, quando continuaremos o nosso assunto. Um grande abraço.